Fala aí pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Hoje é dia de nós falarmos desse próximo adversário do Flamengo, que é o Fortaleza, o tão badalado e comentado Fortaleza, que tem mostrado bons indícios no futebol muito positivo, que é comandado pelo Juan Pablo Vojvoda. Muitas pessoas estão conhecendo ele agora, mas é aquele mesmo técnico do Unión La Calera, que foi vice-campeão chileno. O Unión La Calera enfrentou o Flamengo na Copa Libertadores pela fase de grupos, porque o Vojvoda conseguiu colocar essa frágil equipe chilena na Copa Libertadores. Mudou muito o conceito do jogo e tal. A gente passou bastante e falou bastante na época sobre o Unión La Calera e toda essa transformação, né? Mas hoje a gente vai falar sobre o Fortaleza, vamos passar por alguns aspectos táticos, reforçar e pedir antes para vocês, deixem um like, se inscrevam no canal, indiquem o canal aos amigos, vamos me ajudar sempre o canal a crescer, eu conto com a força de vocês. A gente vai entender e tem que ter essa percepção que o trabalho está ainda se construindo, né? Não Fortaleza pronto. Grande parte dos meus colegas, inclusive da grande mídia, eles tratam já como se fosse, né, o Vojvoda fosse o inventor da roda. A gente, inclusive, vai ver que não tem nada, absolutamente nada disso, não tem nenhuma novidade. Caramba, o que é isso que ele está fazendo? O que tem, de fato, é sim, é um time em construção, ainda que tem muitos erros, tem equívocos, tem erros de saída de bola, a matéria-prima não é melhor, os jogadores de Fortaleza não se tornaram os melhores, como algumas pessoas querem enfeitar o pavão. É um trabalho que está construindo. O que tem de positivo, na minha interpretação, é que ele não faz questão de botar a bunda na trave. Os jogadores não botam a bunda na trave. Acho que pode falar isso, né? Ninguém vai problematizar, não. Acho que pode falar. Bunda na trave, né? Aquele time que joga sempre atrás, porque a gente tá acostumado com esse time meio que covarde, com esses times que não querem propor o jogo, com esses times que querem unicamente jogar por uma única bola. Isso que é o positivo. Agora, o seu plano de jogo, a sua ideia de jogo, a gente vai ver, vocês vão até lembrar e falar, William, eu já vi isso em alguns vídeos de análise. Porque assim, o futebol tá meio que ganhando uma forma uniforme. Os métodos são muito parecidos, mas a gente está tão acostumado, né, com aquela, em aspas, covardia desse jogo proposto, que na verdade não tem nada. Os treinadores brasileiros jogam pelo chutão, por uma bola, principalmente em equipes mais frágeis como Fortaleza. Aí a gente fica, claro, encantado com o início de um trabalho em construção ainda do técnico do Fortaleza. Bom, falar sobre essas ideias do Vojvoda. Concentrar o bloco do adversário no espaço e explorar o espaço vazio, né? Então concentra na zona da pressão, abrir o corredor, joga para esse corredor, como a gente cansa de ver em várias equipes. Inclusive nesse jogo entre o Fortaleza e o Fluminense, foi mais recente. O jogador pelo lado direito, o Tinga, tem muita responsabilidade, tá, nesse time do Fortaleza. É um desses jogadores individualmente que vem se destacando, pauta o jogo por ele, a bola passa por ele, ele fica carimbando a bola em saída de bola e tal. Isso é um ponto bacana pra gente falar individualmente, que é do Tinga. Concentrou o bloco do Fluminense numa parte do campo, abriu um corredor enorme pelo lado esquerdo, faz a inversão e já tenta ativar esse corredor pelo lado esquerdo. E sobre esse mesmo conceito, sobre essa mesma lógica, né, de você concentrar o adversário numa parte do campo e explorar o outro lado, um lado mais vazio, e atacar esse espaço, também parte do princípio de saída de bola, que eu vou trazer um pouquinho mais à frente, que é utilizar 3 jogadores, mais o goleiro, chama o adversário para um bloco, o adversário subiu a marcação, abriu o espaço, ele agiliza esse passe para buscar o espaço vazio. E aqui a gente está falando deles marcando a saída de bola. É curioso que esse Fortaleza ele tem utilizado uma marcação em encaixes individuais, aquelas famosas perseguições. Por um lado, dá muito errado, quando do outro lado há uma equipe que sabe se proteger desses encaixes e aí consegue, obviamente, ludibriar, né, digamos assim, esses encaixes individuais que o Fortaleza propõe, como ele faz no clássico contra o Ceará, cada jogador com um individual. Contudo, houve uma superioridade. Então aqui já houve uma quebra. É um dos defeitos dessa equipe do Fortaleza. Ah, mas William, então você está criticando o trabalho? Não, o trabalho tem construção. Se o trabalho tivesse pronto e tivesse um erro desse, beleza, mas o trabalho não é... Tá começando agora, então vai ter erros, vão ter equívocos, a gente vai passar por outros equívocos. Então, marcação individual, tá? O Wellington Paulista, por exemplo, mais à frente, ele vai ficar no Rodrigo Caio, fica perseguindo o Rodrigo Caio no período da saída de bola. Assim como o Iago Pikachu, trabalho aberto pelo lado direito, fica perseguindo o Felipe Luiz. São encaixes individuais, por quê? Facilitam para o início de trabalho e, de uma certa forma, ele pode dar um certo resultado. Aqui é um outro exemplo, inclusive no jogo contra o Ceará, eles fizeram um gol, porque marcaram a saída de bola de uma forma ativa, a bola sobrou e o Fortaleza abriu o placar. A gente vai observar aqui, no círculo amarelo, o Wellington Paulista estava mais no defensor pelo lado esquerdo, por dentro, 1 com 1, mais atrás, lá, 1 com 1, sempre havendo espaço. Mas olha aqui, pelo lado direito, o lateral direito do Ceará completamente livre, né, o que a gente falou. Por mais que tenta fazer esses encaixes individuais, ainda há equívocos, ainda há erros, precisam de ajustes, como mais uma vez comprovado pelo lado direito. Mas eles fizeram a pressão na bola, que é uma estratégia, né? Marca a pressão da bola, marca individualmente as ajudas mútuas, mas faz a pressão na bola e nesta ocasião a pressão da bola funcionou. Marcações extras individuais que também acontecem na bola parada defensiva, no caso do Fortaleza marcando o escanteio. O Fortaleza faz aquela marcação mista, mas prioritariamente marcando individual, sobretudo os melhores cabeceadores do adversário.
E como eu falei, precisa de ajustes. Aqui eu trago um exemplo para vocês, que está nesse riscozinho, né, nesse traço vermelho, que é onde o jogador individualmente era para marcar e entra completamente livre o jogador do Fluminense, ele passa por ele. Porque é aquilo, quando você marca individualmente, você está se tornando refém que aquele jogador vai conseguir individualmente, né, fazer a marcação. Se ele errar, todo o coletivo acaba se tornando refém de um erro individual. Mas a gente vai observar lá, que ele agarra, um com um, todo marcando, mas olha lá o risco vermelho, o jogador vai passar por trás, nas costas do marcador, e aí já vai ganhar superioridade. Existe esse risco, e o Fortaleza vai tentando assumir esse risco no bola parada defensiva, marcando individualmente. Abro sempre aquele parênteses muito importante, eu gosto de ver o Flamengo atacar equipes que marcam individualmente, sobretudo na bola parada defensiva. O Flamengo tem se dado melhor, mais recentemente foi contra o Curitiba. O Flamengo consegue ganhar nesse duelo de 1 contra 1 por ter grandes cabeceadores e jogadores com muita impulsão, entre eles o Bruno Henrique. Bom, e vamos falar aqui de formação tática, né? O Fortaleza ele tem variado em 2 formações táticas. Antigamente, nós falaríamos 3-5-2, mas hoje em dia vai ganhando novas terminologias, a gente vai colocando mais linhas, inventaram mais uma linha na formação, então a gente pode falar que o Fortaleza joga num 3-1-4-2 e num 3-4-1-2. A única diferença é na variação de ter um cabeça de área à frente da linha dos 3 ou ter um jogador por trás da dupla de atacante. Mas o ofício, né, da formação tática é 3-5-2, essa é a origem do trabalho do Vojvoda. Ainda na questão tática, é importante para a gente falar da saída de bola. Fortaleza faz a saída de bola 3+1 e 3+2. Vamos entender. 3+1 são os 3 defensores com um apoio de um volante. Porque eu coloco o goleiro, né, formando meio que esse losango? Porque o Felipe Alves, que tem qualidade com os pés, é um goleiro de muita virtude com o jogo com os pés, de clareza, de gestos técnicos, ele traz uma automatização muito bacana para o time de Fortaleza, ele trabalha um componente importante para a saída de bola. Mas são 3 zagueiros e um volante. E também utiliza quando a equipe, né, quando o Fortaleza acaba sendo marcado por uma equipe que faz uma marcação um pouco mais ativa, um pouco mais alta, por exemplo. Se o Flamengo tentar exercer uma marcação mais alta, mais ativa, ele faz o 3+2. Que são os mesmos 3 zagueiros, né? Mas com apoio de 2 jogadores para ajudar nessa saída de bola, em aspas, um pouco mais sustentada. Ela não é totalmente caracterizada como uma saída sustentada porque não tem a saída com os laterais, o apoio com os laterais. De qualquer forma, são os 3 zagueiros com esses mais 2 volantes e, claro, com o Felipe Alves, né, fazendo esse componente, buscando sempre a superioridade. Aquilo que a gente já fala em vários estilos de jogo, o Vojvoda também faz isso no Fortaleza, busca de superioridade, concentrar o adversário numa faixa do campo e explorar os corredores que, consequentemente, são abertos. O que eu trago para vocês? O esquema do Fortaleza defensivo com o esquema ofensivo do Flamengo, a gente tenta, né, colocar eles juntos, vamos tentar entender o que pode vir a acontecer e um probleminha que pode acontecer na visão do Flamengo. A linha com 5 jogadores do Fortaleza, porque obviamente esse 3-5-2, esse 3-1-4-2, 3-4-1-2, como você queira, ele vai acabar se transformando num 5-3-2. E o Fortaleza com 3 jogadores no meio campo e 2 mais à frente. E o Flamengo, que utiliza esse 4-2-3-1 com variação do 4-3-3 ou 4-2-2, na questão ofensiva, ele se transforma nas bolas vermelhas aqui, ó, 3-2-5. O que poderá acontecer? O Flamengo igualar numericamente com a última linha, porque serão os 5 defensores com os 5 da frente. William, que 5 da frente são esses? Mateuzinho, Vitinho, Muniz ou Pedro, Bruno Henrique e o Michael com os 5 defensores. Então aqui tem um 5 contra 5. O problema está aqui, que é a segunda bola e o período de transição ofensiva, até mesmo de transição defensiva do Flamengo. Porque serão 3 jogadores do Fortaleza contra Diego e Gerson. Mesmo Diego e Gerson, que até agora eu não consegui entender que partida pífia que eles fizeram no último jogo contra o Bragantino. 3 contra 2. Isso aqui é um problema. Vamos ignorar essa última linha, a primeira linha ofensiva? Vamos contar daqui pra cá. Se o Fortaleza recuperar a bola, ele vai ter 5 contra 5. Ele vai conseguir igualar numericamente com a defesa do Flamengo. Ué, mas William, o Flamengo também não tá igualando numericamente? Então vai dar no mesmo. Não dá no mesmo. Uma coisa é a equipe estar organizada, não ser transição, está um 5 contra 5, e a outra é o Flamengo, num período de transição defensiva com espaço de profundidade, está nesse mesmo 5 contra 5. Vale o risco? Óbvio que vale o risco, mas é óbvio também que vale a atenção. Para você correr esse risco, você tem que cobrir a bola, coisa que o Flamengo não fez contra o Bragantino, você ser compacto, você querer marcar, né, Diego e Gerson? Porque se não quiserem marcar, não vai dar. Então esse 5 contra 5 é muito perigoso, sobretudo eu quero que vocês atentem a esse retângulo que eu faço aqui, ó, que é um 3 contra 2, que é um início, obviamente, de superioridade que vai ter uma faixa do campo. O que é bacana desse Fortaleza, e aí vale mais uma vez eu reforçar aqui, não fica apenas lá atrás, jogando por uma bola, tá correndo risco, isso é muito bacana e tem dado certo, ainda não perdeu o técnico Vojvoda. Ah, é o maior técnico... Calma, vamos ter um pouco de calma, vai pro Flamengo. Calma, vamos ter um pouquinho de calma, mas o trabalho tá em construção, vai ter defeitos?
mas tá sendo bacana, mais um bom trabalho que a gente vai acompanhando nesse início aqui no Campeonato Brasileiro. Galera, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela companhia de todos, like, inscrição, a gente continua se vendo, um forte abraço a todos, tchau, tchau.